Bora mergulhar numa das passagens assim mais bizarras e surpreendentes da Bíblia. Pensa na cena. Moisés acabou de receber aquele chamado épico de Deus, sabe? A missão dele: voltar para o Egito e libertar o seu povo. Ele está lá, na estrada com a família, a caminho de cumprir o destino dele. Só que, de repente, no meio da noite, uma coisa terrível e totalmente inesperada acontece. A frase é essa mesma. Chocante, né? O mesmo Deus que tinha acabado de dar uma menção histórica para Moisés, agora quer tirar a vida dele. A tensão ali é imediata, e a pergunta, claro, é inevitável. Pois é, essa é a grande pergunta. O que estava acontecendo? Como é que o libertador, o escolhido de Deus, de repente se vê cara a cara com a morte e pelas mãos do próprio Deus? Então vamos investigar isso, porque a resposta, olha, está escondida nos detalhes que vêm logo a seguir. Ok, a chave para a gente entender esse encontro dramático todo não é um pecado gigantesco público, não. É uma falha pessoal, uma omissão mesmo, que quebrava um acordo sagrado. Era uma coisa que Moisés tinha deixado de fazer. E tá aí a razão. Moisés não tinha circuncidado o filho dele. Uma falha que, sei lá, pode parecer pequena para nós hoje, mas que, no contexto da aliança, tinha um peso imenso. Moisés, o futuro líder de Israel, estava em desobediência direta a um mandamento que era fundamental. A gente precisa entender o peso que a circuncisão tinha. Não era só um ritual, sabe? Era o sinal visível, na carne mesmo, da promessa e da identidade do povo de Deus. Era tipo a confirmação física daquela aliança que foi feita com Abraão séculos antes. Um compromisso que simplesmente não dava para ignorar. E aí que está o ponto crucial da coisa, né? Pensa bem. Como é que Moisés podia exigir que o faraó obedecesse a Deus se ele mesmo não estava obedecendo? Como ele ia representar uma aliança da qual ele não participava plenamente dentro da própria casa? Liderança exige coerência, não tem jeito. E bem nesse momento, com a vida de Moisés por um fio, quem é que surge como a heroína improvável dessa história toda? Não foi um anjo, não foi uma voz do céu, foi a esposa dele, Zípora. Ela sacou a urgência da situação e agiu com uma velocidade, olha, impressionante. A sequência de ações dela é visceral, é imediata, é precisa. Zípora não pensa duas vezes. Pega o que tem na mão, uma pedra, e faz o ritual ali mesmo, no meio do nada, no deserto, para salvar a vida do marido. Ela sabia direitinho o que precisava ser feito. E essa declaração dela é muito forte. Com esse ato de sangue que cumpre o que a aliança exigia, ela meio que redime Moisés. É como se ela dissesse, olha, a dívida está paga. A aliança foi honrada com esse sangue aqui. E pronto, naquele instante, a ameaça some. E foi isso. Num piscar de olhos, a crise acabou. A ação da Zípora acalmou a ira divina e Moisés foi poupado. A obediência, mesmo vindo tarde e pelas mãos da esposa, colocou tudo em ordem de novo. Certo. O perigo passou, mas a pergunta continua no ar, né? Por que uma reação tão extrema por parte de Deus? O que essa história toda ensina pra gente sobre a natureza da liderança e da obediência dentro do relato bíblico? Então, as principais interpretações apontam para 3 lições bem cruciais aqui. Primeira, obediência não é opcional, nem mesmo para os escolhidos. Segunda, integridade é a base de tudo na liderança espiritual. E terceira, Deus estava deixando bem claro que os símbolos da aliança dele não são só formalidade não. Eles são sérios e têm que ser respeitados. E o fascinante é isso, a Bíblia não dá pra gente todos os detalhes. Sabe? A gente não sabe a conversa que rolou, o que eles estavam sentindo. A narrativa é curta e grossa, focada na ação e na consequência. O mistério fica no ar, mas a lição principal, essa é inconfundível. Então, chegando no final dessa análise, qual é a grande ideia que a gente tira desse encontro quase fatal lá no deserto? Qual é o princípio que continua ecoando através dessa história? No fim das contas, a essência da história é essa aqui. Receber um grande chamado de Deus não é um passe livre para ignorar os fundamentos da fé, da obediência. O compromisso pessoal com os mandamentos de Deus é a base. É em cima dessa base que qualquer grande chamado precisa ser construído. Simples assim. E isso tudo nos deixa com um pensamento final. A história de Moisés não é um caso isolado de jeito nenhum. A Bíblia está cheia de líderes cuja jornada começou justamente com um teste de fidelidade pessoal. Fica aí uma pergunta para a gente refletir.
e que talvez nos ajude a entender melhor o peso que o compromisso tem em qualquer jornada com propósito.